Olá, Hafner, olá a todos, aqui doutora Lia. Vim trazer para vocês pontos diferentes sobre a carta da filha da Sara Mariano, que provavelmente foi a garota quem escreveu. Assisti à live do Hafner sobre o assunto, achei super proveitosa. Acredito que ele vai até colocar aqui o link para quem não assistiu. Mas vim falar outros pontos, o que não foi dito, tá? Concordo com tudo que ele falou lá e vou acrescentar um pouquinho mais da parte técnica e também da parte jurídica. O que seria uma parte técnica? Parte técnica, a gente poderia englobar a grafologia, que seria o estudo de como a pessoa escreve as palavras. Então, certas vogais, a constância, se há caimento para algum lado, se é uma letra grande, se é uma letra pequena, o que pode denotar, né? Sobre a psicologia, é mais ligada à área da psicologia, do caráter da pessoa, tá? E também da parte grafotécnica. O que seria a grafotécnica? Seria mais ligado, aí no caso, à perícia. Então, para saber se foi ela mesma quem escreveu, se existiram palavras que foram apagadas, o sentido das palavras, o que pode ali ter sido dito em relação à idade da menina, a parte cultural da menina, né, da escola, aí no caso, tá? E também da parte legal. Muita gente falando, isso é alienação parental. É crime, é crime, é crime. Será que é crime? Vamos ver se é crime. Como eu gosto de usar muito aquela palavra depende, vocês vão ouvir de novo depende, tá? E eu espero que vocês não julguem que eu vou estar julgando a menina, se a menina tem uma caligrafia bonita, se a menina não sabe escrever, se escreve tudo errado. Eu vou ter que analisar essa carta de forma nua e crua, tá? Não importando quem é o personagem, para a gente poder chegar num consenso, tá bom? Então, nós vamos começar com a grafologia. Eu não vou me aprofundar nessa área, por quê? Porque a grafologia, ela não é aceita como verdade nos tribunais brasileiros, tá? Nos Estados Unidos, sim. Inclusive, até eles ouvem paranormais, né? É uma loucura. Então, o que eu posso dizer disso? Como a menina só tem 11 anos, apesar que Freud explica, né, que desde a barriga até os 7 anos é a formação da personalidade. Eu acredito muito, gosto muito do tema. Mas ainda muita coisa não está formada, né? Mesmo o cérebro, as estruturas, os neurônios, as estruturas neurais do corpo. Então, muita coisa muda. E veja, eu já falei uma vez que a letra da pessoa, a caligrafia, tem a ver com o cérebro. Por quê? Você vê que quando você escreve, você sempre escreve igual. A não ser que você esteja com um problema de saúde, um problema na mão, ou a idade vem, já começa a escrever mais tremido, né? Senão é sempre a mesma letra, o mesmo modus operandi que a gente fala. E por isso muita coisa é descoberta, né? Quando se faz, por exemplo, uma perícia. Então, você vê que uma criança de 11 anos, quando ela tiver seus 18 anos, ela não vai ter a mesma letra. Eu tiro por mim. Eu me lembro que até os 12 anos minha letra era bem feia. Era bem feia. Só que eu não tinha erros de português. Claro que uma coisa ou outra tinha, mas muito pouco. Porque eu gostava muito de escola, eu gostava muito de estudar. Sabe, se minha mãe me pedisse para ficar em casa tal dia, porque ia acontecer tal coisa em casa, eu não queria, eu chorava porque eu queria ir para a escola. Então, sempre amei estudar. E isso existe até hoje, né? Com meninas, com meninos. Então, eu não tinha letra bonita. Eu me lembro que quando fui ficando mocinha, né, que a gente fala, depois dos 12 anos eu comecei a ficar com a letra mais arredondada. O meu A eu virava 2 vezes, porque era bonito na época fazer isso, tá? E depois, mesmo assim, depois de adulta, mudei novamente a caligrafia. E é a caligrafia que eu tenho até hoje. Então, fica difícil
você ali traçar a personalidade, né, da criança. Geralmente se usam desenhos. É muito mais, inclusive, na faculdade de psicologia e também depois nas especializações dentro da área infantil, eles estudam muito desenhos, porque as crianças que não escrevem, desenham, certo? Se elas não têm a idade ainda da alfabetização em relação à escrita, ela vai ter em relação aos desenhos. Então, é mais ligado a esse ponto, tá? O único desenho que ela fez na carta foram coraçõezinhos, né? Coraçõezinhos meio abertos. Então, fica difícil eu falar, olha, coraçãozinho aberto, ela não está preenchida, tal. Seria especulação, pela idade dela, tá? Eu tô dizendo por quê. Olha, veja, no caso daquela famosa carta da Monique Medeiros, né? Muitos técnicos em grafologia foram estudar para ver quando ela escrevia a letra mãe, o distanciamento que ela fazia do verbo, que ela não teve culpa e tal. Isso pode ser usado no tribunal? Pode, só que não tem a importância que teria nos Estados Unidos ou em outros países, tá bom? Você pode sim colocar como tentativa de defesa ou de acusação, pode ser colocado, tá? Mas aí é o livre discernimento do juiz, né, para poder julgar alguma coisa, dar uma decisão ou uma sentença. Então, pouco eu posso falar. Dá a impressão assim, eu achei que é uma letra muito diferente. Bem diferente mesmo para criança. A gente nota sim, claro, são traços infantis. Mas bem diferente assim, né? O M, né? Ela faz assim como se fosse um M. Algumas vogais que ela não fecha de jeito nenhum, tem muita inconstância. Ela começa escrevendo tudo assim como que em sonetos assim, né? Mais curtas assim, as frases dela dentro das linhas, mas depois não, depois ela muda tudo, inclusive a pressão que ela faz, porque ali, eu digo uma coisa, foi feito com lápis, tá? Preste atenção nas duas folhas, que vocês vão ver. Inclusive, depois eu vou dizer que na segunda folha apagou muita coisa, usou borracha e escreveu por cima, tá? Não dá para perceber o que estava escrito por baixo, mas aí a gente vai chegar lá. Então, essa parte aparece, assim, que eu poderia falar, que não posso falar com certeza isso, como eu falei, justamente por ela ser uma criança ainda, né? Mas naquele momento, muita insegurança, muita incerteza, porque tem um ritmo e depois ela muda totalmente o ritmo, tanto da pressão com os dedos, como também das palavras, tá? Eu estranhei muitos erros de português. Não se usa C cedilha, né? Como se não tivesse aprendido essa palavra, e eu vou justificar isso, tá? Não usa acento, não usa vírgula, é muito difícil usarem nessa idade, mas pode ter sim a parte da grafia e da pontuação certinha também. Mas enfim, o que eu chego assim numa conclusão em relação a isso, que não é uma menina que gosta muito de estudar. E eu vou justificar também o porquê, tá? Então eu acabei consultando uma amiga, Bia, um beijão no seu coração, que ela é mestre em literatura, claro, ela conhece muito mais do que eu, para saber como está a situação da educação no Brasil, que ela sabe bem, sempre foi muito ligada e ainda é ligada, e ela me falou que está uma lástima. Então, alunos, né, são aprovados, existem séries que não podem ser reprovados e tal, e assim vai levando. E que, infelizmente, a educação está de mal a pior. Então, acaba daí, porque eu acredito que a menina, não querendo desmerecer as escolas do Estado, porque eu sempre estudei em escola estadual, quando nessa fase da minha vida aí, e já tem uma qualidade mais baixa por falta de profissionais, não sei se de capacitação também, mas e a importância também, né? E não é porque é na Bahia, não. Existem estados do Nordeste que são referência, até para o estado de São Paulo, né? Que eles falam, São Paulo, Sul, são mais desenvolvidos, só não.
Não vejo dessa forma, não. Inclusive, eu digo que eu elogio muito as pessoas lá do Nordeste, porque como elas falam bonito, né? Não só no sotaque, mas falam corretamente, usam, no caso, os pronomes com os verbos flexionados, tudo direitinho. É muito bonito. É muito difícil aqui, né, no estado de São Paulo, todo mundo já fala de uma forma mais coloquial, né? Mais, assim, popular mesmo. E lá não. Então, vejo sim que a menina não é muito ligada assim a estudo, não é o que ela dá prioridade, tá? Para a menina assim da idade dela. E o que eu vou dizer? Então, na grafologia, a gente não vai poder falar muita coisa. Então, a gente vai partir para a parte grafotécnica. Aí sim, tá? Que é a parte da perícia, como eu já tinha dito antes. Eu fiz esse curso. Claro que não é um curso tão aprofundado, mas como eu falo, cada vez que a gente estuda mais a gente vai chegando num consenso para um deslinde de uma causa, ou seja para defesa, ou seja para defesa da família, né? Então, o conhecimento nunca é demais e não se esgota. Então, assim, o que eu vi? Vi que ela começa ali escrevendo a carta, como eu já falei, como se fosse assim alguns sonetos, tá? E o que me estranhou? Estranhou ela usar algumas palavras muito longas. Porque as crianças, por exemplo, quando ela diz, pode ficar tranquilo, o verdadeiro culpado será preso. Então vamos lá. Tranquilo. Será que uma criança de 11 anos usaria a palavra tranquilo? Não usaria calmo? Calmo, fica frio, né? As crianças já falam mais assim, de uma forma assim, mais para a idade delas, né? O verdadeiro, muito comprido, verdadeiro culpado. Será que ela sabe até o que significa o culpado? Culpa, ela sabe, com certeza. Mas será que ela entende o que é o verdadeiro culpado? Será preso? Bom, achei muito estranho. Existem crianças que escrevem e falam palavras compridas? Sim, mas não é sempre que aparece uma Alice, né? Aquela menininha loirinha da internet, falando palavras paralelepípedo, palavras com 4 sílabas ou mais. É muito difícil. Então, assim, e por que eu acho isso? Existe também uma parte que ela fala assim, eu praticamente nasci aqui. Será que ela sabe o que quer dizer praticamente? Seria certo, né? Uma psicóloga ligada à área infantil poder, de repente, pedir, né, que ela seja perita também. Existem psicólogos que são, né, juramentados e tudo mais. Pedir para ela escrever, ditar algumas frases que ela falou naquela carta, né, e pedir para ela escrever novamente. Para ver se e perguntar o que você quis dizer com isso, o que você quis dizer com essa frase, tá? Então, por que eu digo isso? Se ela fosse uma menina que gostasse muito de estudar, que tivesse recebido também, né, a educação secular dos cedilhas, de como pontuar, de como acentuar palavras, aí eu acreditaria sim que ela escreveu tranquilo, que ela escreveu verdadeiro, que ela escreveu culpado, que ela escreveu praticamente. Aí sim, por quê? Porque é uma criança que gosta de estudar, entende? É uma criança que ela busca palavras novas, que ela lê muito. A criança que lê muito escreve bem. Porque lendo, né? Até o adulto, né? Às vezes o adulto tem dificuldade para escrever da maneira correta, basta começar a ser amante da leitura. Aí ele vai vendo, né? Porque os livros, eles são, na verdade, proibidos de haver erros nos livros, né? E tem o corretor que edita antes, tal, mas também é proibido. Então, é isso. Seria uma criança, então, dedicada à leitura, não importa a idade, né? Aí escreveria melhor. Não o formato, a morfologia, no caso das palavras, a letra, no caso, né, a parte grafológica ali. Não. Ela simplesmente usaria
palavras mais difíceis se ela realmente fosse uma pessoa mais dedicada à leitura e tudo mais, tá? Porque as crianças tendem a falar palavras curtas, sempre, desde que, né, quando começa a aprender a falar, são as pequenas, e depois, mais para frente, vai aprendendo novas palavras, né? Vai depender muito do ramo de estudo que ela vai ter, para ela poder ter no caso, um vocabulário de acordo com a profissão e tudo mais. Então, notei isso, tá? Que é assim, muito certo, né? Que isso foi ditado a ela assim. Na página 2, na folha 2, né? Tem muita palavra apagada escrito por cima. Bom, se ela foi espontânea na cartinha, ela nem ligaria, poderia até não apagar, mas por que ela apagaria e escreveria de novo? Porque ela mudou o pensamento? O que foi? Então, se ela estava acompanhada de alguém que eu acredito, tá? Então, a gente vai pensar assim, ou parentes, certo? Ou advogado, como falaram. Ah, foi o advogado quem ditou. Tá, então vamos pensar nas duas partes, tá? O parente e o advogado, tá? Eles teriam, para parecer natural a carta, é claro que eles teriam que deixar ter erros de português, ter erros de concordância, sim, tá? Mas por que apagariam uma parte da carta e escreveriam de novo? Com certeza, aquele senso moral do que foi escrito, né, não foi dela. Acredito muito nisso, que falaram, não escreve isso aí não, que vai... De repente deixou a menina escrever uma parte de acordo com a cabecinha dela, o pensamento dela, e depois começaram a interferir. Então, se a gente for ver isso aí, tá? A parte grafotécnica tá facinho, como eu falei, né? Pede para a menina escrever, dita algumas frases dali para a menina, vê a letra, compara. O perito pode ver, fica muito fácil, tá? Para saber se foi ela que escreveu. Eu, particularmente, acredito que sim, que foi. Nenhuma palavra, não foi ela quem escreveu. Agora, que saiu dela, que foi do pensamento dela, daquilo que ela, né, está acreditando, não. Então, eu queria agora falar uma coisinha para vocês, tá? Um ponto que eu notei muito, a gente vai passar para a parte do direito. Então, muita gente fala, olha, isso aí tá alienação parental. Então, vamos chegar lá. Se foi um parente, né? Que seria quem são os parentes? Mãe, pai, avô, avó, tia, tio, né? Que tivesse dito para ela escrever tudo isso, inclusive sobre a moral da tia, subentendendo que a moral da tia não era apreciada, né? Depreciando, na verdade, ali, tá? Aí sim, aí aconteceria, aí fica bem tipificado a alienação parental, né? Tentando denigrir, depreciar, tá lá, olha, existe uma lei, vou falar o número para vocês, tá? Existia uma lei da alienação parental de 2010 que foi totalmente revogada. E a que é vigente hoje é a lei número 13.431 de 2017, tá? Então, lá no artigo 4º, inciso 2, a linha B, está escrito lá, né, que pode existir a violência psicológica, que seria, no caso, invadir, né, psicologicamente a criança, falando coisas que podem serem verdades. Até se forem verdades, tem que tomar muito cuidado para levar, né, alguma informação para a criança, porque dependendo da idade, isso pode ser traumatizante. Então vamos lá. Se foi feito por alguém da família, sim, pode ser alienação parental. E se foi feito pelo advogado? Ele não é parente, então nós não podemos falar, né, numa alienação parental. Mas e aí? Alienação parental é crime ou não é? Então eu vi sim alguns canais falando, porque é crime, viu? Porque é crime, porque é crime. Não. Não é crime. O crime tipificado não é. Não existe um crime de alienação parental. Não existe. Nem no Código Penal, nem nessa lei, nem em qualquer outra.
Só que, dependendo, tá, do resultado dessa alienação parental, aí sim podem provocar alguns crimes, certo? Tipificar alguns. Por exemplo, calúnia, falar o que não existe, né, de alguém, difamação, propagar, que aí no caso, né, já está propagando, porque o Brasil todo leu essa carta, né, quiçá o mundo. E também a injúria da pessoa, né, a injúria é só daquela que foi ofendida, no caso da irmã. Estou falando só desse trechinho agora da carta em relação à irmã, tá? A menina não teria juízo de valor com essa idade sobre se a tia tinha tido um namorado que estava com hoje, outro amanhã. Não teria o porquê ela escrever isso para o pai. Porque se a mãe, vamos supor que isso fosse verdade, tá? A partir do momento que a mãe sabe disso, o pai também saberia. E por que ela teria que mandar uma carta para o pai falando isso? Então ela não estava direcionando essa informação para o pai. Certo? Ela queria que fosse divulgado e isso já ajuda muito, vamos dizer, né? Entre aspas, tá? Depende. De novo eu falo. Na defesa do pai. Então eu vi quando o Hafner falou, né? Ah, porque ela quis, porque falando isso, vindo de uma criança, mobiliza a população. Não só a população, tá? A juíza também, porque é uma juíza mulher, provavelmente é mãe. Então é uma forma, né, porque tudo isso é pensado, tá? Não é nada por acaso, não. Tudo isso pensado, que ela fala, são 30 dias, logo já vou estar abraçando, enchendo de beijo meu pai e tal, né? Como o próprio Hafner falou, tem hora que ela dirige diretamente ao pai, tem hora que ela dirige ao pai como terceira pessoa, né? E uma coisa que eu fiquei muito intrigada, quando ela diz inicialmente lá, que aí faz parte do direito também, ela diz inicialmente lá, olha, fica tranquilo, eu sei que você não mandou matar a mamãe. Engraçado, porque uma criança, será que ela entende o que é mandar, ser o mandante? Ela não disse, eu sei que você não foi você quem matou. Não, ela não falou. Ela disse assim, eu sei que não foi você quem mandou matar. Isso até parece uma mensagem subliminar. Vocês não acham? Porque, veja, será que a menina tiraria da cabecinha dela que o pai poderia ser, então, um mandante, não um executor? Então, assim, me despertou muito, né? Aí, uma opinião contrária daquilo que a menina está falando. Como que uma confissão, que mandou mesmo. Tá? E outra, pode ser até que essa carta teve ingerência do pai. Nós não sabemos até que ponto ele pediu, de repente, né, não sei, ao advogado ou alguém para poder fazer uma coisa assim. Talvez foi a ideia dele próprio e não de um profissional ou de alguém da família. Então me estranhou muito tudo isso. Uma outra coisa, né, sobre a alienação parental, que eu falei que não é crime, né? Ele não na verdade, não existe tipificação em lugar nenhum, mas dependendo, por exemplo, se for notado que há violência psicológica, e dependendo do nível da violência, vamos supor que a menina dissesse, né? Não estou dizendo que é verdade. Não vou escrever nada, não quero, eu não quero saber do meu pai, eu quero saber da minha avó, mas eu não quero saber do meu pai. Alguma coisa assim. E tivessem dito para a menina, olha, não precisa por causa disso, senão você vai ter que fazer assim. Uma outra palavra que ela usou, orfanato. Será que ela, né, a não ser que ela frequente orfanatos para fazer caridade junto com os pais, alguma coisa assim, será que ela saberia tão bem assim, né, o que é orfanato e tal, sabe? Eu achei assim, de repente uma palavra menor, um abrigo, talvez sim, entende? Achei assim, lembrei disso agora. Então, se a menina não queria de jeito nenhum escrever e ela foi forçada, não vai caber coação, tá? Coação não é isso. Ameaça? Pode, tá? Dependendo do que for, sim. A coação é forçar, sim, a pessoa a fazer alguma coisa, mas não vai haver uma violência.
A pessoa acaba concordando, não, eu fui coagido a fazer tal coisa, porque a pessoa se amedrontou tal. É diferente. Quando há ameaça é um mal futuro e incerto, porque não sabe se vai ser consumado ou não aquilo que foi ameaçado, certo? De um mal contra a vida ou patrimônio. Fora isso, não pode falar que é ameaça. Tem gente que fala, ele me ameaçou de me processar. Não, gente, não cabe essa palavra ameaça, tá? Não cabe. É o direito da pessoa de processar. E não ameaça. Ameaça é só contra a vida e contra o patrimônio. Então, aí sim, aí pode configurar, dependendo do que for, até crime de tortura. Então, a alienação parental pode levar a muitas coisas, vai depender muito. Inclusive, aquele que tem a guarda do menor, perder a guarda. Vamos supor, ela está lá com os pais do Ederlan e está acontecendo lá a alienação parental, pode ser provada nesse caso, tranquilamente, porque uma entrevista com a menina, perguntando sobre a tia, perguntando mais coisas, a menina não vai saber falar, tá? Então vai ter lá um laudo para a juíza dizendo o que se acha sobre isso, tá? Simplesmente os avós, a avó, perdem a guarda da criança, que é a guarda provisória, como eu expliquei no último áudio aí que eu fiz pro canal do Hafner. Perde a guarda provisória, tá? E se a família da mãe não for adequada para estar lá, pode ser um outro parente. E se não for um outro parente que também for adequado, como eu falei, vai ter que ter no outro vídeo, né, dos áudios que eu passei, vai ter que ter um estudo psicossocial e tudo mais, aí a criança pode sim ir para um abrigo ou ir para uma família, porque existem famílias que acolhem também, tá? Existe uma lista de famílias que tem dentro da justiça que podem acolher essa criança como tutores, tá? Provisórios também, é claro. Então, não manda, não é porque, então vai mandar para outra família, não. Tudo isso depende do estudo, porque sempre é o quê? O melhor para a criança. Como eu já falei, já comentei com vocês assistam lá, o Hafner pode pôr aí o link, tá? Senão vai ficar muito longo aqui. Então, é isso. Então, não é crime, mas pode produzir vários crimes. Isso, a alienação parental, ela pode partir de quem? Como fala nesse artigo 4º que eu falei, né, dessa lei, inciso 2, a linha B. Pode partir uma violência psicológica de um dos pais, tá? De avós, de tios, ou de quem tem a guarda dessa criança, ou daquele que também cuida dessa criança. Se fosse uma babá, alguém que cuide de um certo período, tá certo? Tudo isso aí se torna daí sim alienação parental e tem que ser então, no caso, bem observado. Agora, se for por parte do advogado, acho que vai ser um pouco difícil também de ser provado isso, a não ser que a menina conte, né? Numa entrevista. Aliás, várias entrevistas podem ser feitas. Quantas a juíza, no caso, e o promotor também acharem necessárias, tá certo? E aí sim, aí pode ter vários tipos aí de tipificação de crimes. Então, vai depender muito, né, da menina, dela dizer como foi feito isso, caso o advogado teve ingerência na escrita da menina, no conteúdo, mas se isso for provado, né, com certeza ele responde por fraude de documentação, né, de falsidade documental, porque essa carta, ela não vai deixar de ser uma prova documental para o processo, e também ele pode ser representado perante a comissão de ética da OAB, podendo ter a carteira suspensa ou mesmo perder definitivamente a carteira. A gente não sabe, né? Ele também vai ter direito à ampla defesa. Então, não é a maneira correta e daí sim, não vai haver alienação parental nesse caso. Apesar que o advogado, se foi ele colheu essas informações com a família sobre a tia, tá certo? E a tia também pode tomar providências em relação a isso. O advogado daí da família da Sara, mostrando que houve sim a alienação parental, tá? E procurando, no caso, a avó não tem, né? Nenhuma das avós, a avó paterna ainda não tem a guarda da menina, mas
se chegar a ter, pedir a inversão da guarda, tá? É possível isso e com certeza o advogado ele vai usar todas as provas que ele tem para que chegue, né, a esse resultado. Então é isso, espero não ter sido muito longa, é que eu quis explicar em pormenores tudo que pode acontecer aí, né, com essa carta. E qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Quero também apoiar, dizer que eu também, viu, Rafner, eu sou 100% Sara Mariano, independente disso que eu falei aqui, fui imparcial, né, não estou pendendo para lado nenhum não, e é isso, tá? Então, um beijão para todo mundo.